A Rússia já passou de 1.500 dias tentando capturar uma pequena vila ucraniana. Tanques, artilharia, enxames de drones, milhares de soldados, e ainda assim não venceu. Esse é mais um ataque fracassado. É um dos exemplos mais claros de por que a invasão da Rússia virou uma guerra de grandes perdas e retornos cada vez menores. Apesar de jogar quase tudo que tem contra ela, o Kremlin ainda não consegue conquistá-la. A vila em questão se chama Mala Maladokmashka, e não é o tipo de lugar que se destaca no mapa. Com pouco menos de 3 milhas quadradas, 8 quilômetros quadrados, e com pouco mais de 3.000 habitantes antes da invasão. Ela fica no distrito de Polohy, no centro de Zaporíjia, a cerca de 37 milhas ou 60 quilômetros da cidade de Zaporíjia. Não tem pontos turísticos famosos ou atrações notáveis. Antes da guerra, era conhecida localmente pela fábrica de tijolos, onde muitos moradores trabalhavam. Em resumo, é muito parecida com tantas outras incontáveis localidades ucranianas espalhadas pelo país, literalmente centenas das quais foram capturadas pelas forças russas ao longo dos anos. No entanto, este lugar, que à primeira vista parece totalmente comum, foi comparado a alguns dos locais mais famosos da história militar, de Cartago a Constantinopla, Leningrado, Alexandria, Troia e Verdun. Por quê? Porque tem se mostrado quase impossível para a Rússia capturar e controlar. Tanques, projéteis, esquadrões de assalto e colunas blindadas. O Kremlin lançou tudo contra este pequeno lugar, em vão. Até hoje continua sob controle da Ucrânia. Para entender como e por quê, precisamos olhar para a trajetória da vila desde o início da invasão. Porque não demorou para Maladokmashka sentir a fúria do exército russo. Ela está perto das linhas de frente desde o início da guerra, quando forças do Kremlin invadiram Zaporíjia e tomaram rapidamente dezenas de cidades e vilarejos despreparados para um ataque tão grande. Naquela época, Maladokmashka era apenas mais um nome na lista cada vez maior de assentamentos que caíram nas mãos da Rússia, já que parecia que Putin conseguiria exatamente o que queria, e sua chamada Operação Militar Especial seria um sucesso incontestável. Mas nas semanas seguintes, a Ucrânia estabilizou a situação. Seu exército e seus cidadãos se levantaram e lutaram, repelindo os invasores, empurrando os russos de volta e retomando muitos dos assentamentos que haviam sido brutalmente roubados deles, incluindo Maladokmashka. Mas a história não terminou aí. Em junho de 2022, o vilarejo ficou sob intenso bombardeio enquanto projéteis russos caíam do céu. Já era um assentamento pequeno e disperso antes da guerra, mas o bombardeio russo deixou quase nada de pé. Casas e estruturas que resistiram por décadas, inclusive a fome ucraniana e a ocupação nazista na Segunda Guerra, agora estão em escombros. O prédio do Conselho de Maladokmashka foi um deles, e a penitenciária próxima, que havia sido evacuada mais cedo na guerra, também sofreu sérios danos. Vendo sua casa sob ataque, muitos moradores foram obrigados a fugir, e a população rapidamente caiu de vários milhares para apenas algumas centenas de pessoas. Muitos eram idosos, tinham problemas de saúde ou não queriam deixar o lugar onde cresceram. Muitos tinham uma vida de memórias felizes ali e contaram a repórteres como os moradores passavam grande parte do tempo na vila, tocando música, cantando, cuidando dos jardins e conversando com vizinhos. Na época parecia que a Rússia teria pouca dificuldade em retomar Maladokmashka e por fim aquelas histórias pacíficas e alegres de uma vez por todas. Apesar de pequena e quase destruída pelos bombardeios, a vila ainda tinha grande valor estratégico para as tropas do Kremlin, já que estava situada bem ao lado da rodovia TOT 0815, uma importante rota logística local que conecta Orikhiv e Polohy. Se a Rússia conseguisse capturar Maladokmashka, poderia usar o assentamento destruído como uma base para avançar ainda mais na região, seguindo em direção à cidade de Orikhiv, que é a porta de entrada, com o objetivo final de tomar a própria capital regional. Como diz Dmytro Pelik, chefe de comunicações da 118ª Brigada Mecanizada Separada da Ucrânia, unidade que defende a área desde 2023, Maladokmashka é a porta de entrada para Orikhiv pelo sul. Se os desgraçados conseguirem entrar na vila e reforçá-la com unidades adicionais de drones, vão tornar a vida na cidade ainda mais um pesadelo do que já é. Ainda assim, os dias viram semanas, e as semanas viram meses, e mesmo assim, os russos não conseguem tomar a vila. Na primavera de 2023, o lugar estava destruído. A maioria das casas estava destruída. Crateras substituíam jardins e macieiras, e as ruas estavam cheias de escombros. Aqueles que escolheram ou não tiveram outra opção a não ser permanecer na área,
tiveram que conviver com a ameaça constante de bombardeios, além de sobreviver sem o mínimo necessário, como água potável ou energia elétrica em suas propriedades. Eles passavam dias e noites escondidos em porões, mas pelo menos havia soldados na área para protegê-los. As equipes de drones se abrigavam na antiga prisão e em prédios próximos, lançando vantes para vasculhar e atacar equipamentos e tropas russas que se aproximassem demais. E em 7 de junho de 2023, a Ucrânia decidiu que era hora de levar as coisas para o próximo nível. Armadas com novas armas de seus aliados ocidentais, a 47ª Brigada de Assalto e a 33ª Brigada Mecanizada da Ucrânia iniciaram um grande esforço de contraofensiva com o objetivo de empurrar os russos para longe de Malatok-Mashka e expulsá-los completamente de Zaporizhia. Infelizmente, as táticas deles não corresponderam à ambição logo de início. O esforço inicial foi um desastre. Uma coluna inteira de tanques ucranianos foi atingida por fogo de mísseis antitanque, enquanto tentava atravessar um campo minado, logo fora dos limites da vila. 25 veículos foram danificados ou destruídos, incluindo 5 tanques Leopard 2. Soldados tiveram que abandonar os veículos e se arrastar, junto com os companheiros feridos, até um local seguro. Por 3 dias consecutivos, a Ucrânia tentou e falhou em empurrar os russos para trás, sendo alvo de intenso fogo e sendo forçada a recuar todas as vezes. As perdas foram tão graves que muitos especialistas militares passaram a duvidar da capacidade de defesa da Ucrânia, mesmo com apoio ocidental. Porém, como os últimos anos mostraram, a Ucrânia tem uma notável capacidade de mostrar que os céticos estavam errados. Após a decepção inicial, suas forças se reagruparam e mudaram de tática, o que logo levou a resultados muito mais positivos. Nas últimas semanas do mês, o general de brigada Oleksiy Romov afirmou que as forças ucranianas recuperaram quase 3 quilômetros de território na região. Não era muito, mas era algo, iniciando um longo período de combates posicionais, com ambos os lados trocando golpes sem grandes avanços. A situação entrou em um impasse, com as forças russas tentando avançar em direção a Malatok-Mashka de várias maneiras, mas constantemente percebendo que não conseguiam obter os avanços significativos que seus comandantes exigiam. Eles tentaram uma série de táticas, desde enviar tanques e veículos de combate de infantaria, até drones e pequenos grupos de soldados sacrificáveis. Nada funcionou. Tudo isso porque Malatok-Mashka tinha uma característica única, que a distinguia de outros assentamentos ucranianos. Um presente único da Mãe Natureza que tornava esta vila muito mais fácil de defender e muito mais difícil de capturar do que muitas outras. Antes de explicar o que era isso, se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no The Military Show. Analisamos esses temas toda semana. No campo de batalha, informação é poder. Mas existe uma batalha que você não pode ver. Todos os dias, corretores de dados coletam, empacotam e vendem seus dados pessoais sem o seu conhecimento ou consentimento. Incogni, nosso patrocinador de hoje, remove isso de centenas de bancos de dados com poucos cliques. Seu endereço residencial, número de telefone e informações familiares podem estar online agora e você nem percebe. Isso pode levar a ligações de spam, golpes e roubo de identidade. É perigoso para você e sua família. É por isso que eu uso o Incogni. O Incogni encontra automaticamente onde suas informações pessoais estão expostas e envia solicitações de remoção em seu nome. Eles não podem te prejudicar se não conseguirem te encontrar. E com o plano ilimitado, você pode ir ainda mais longe. Basta colar o link de qualquer site que esteja expondo suas informações pessoais e os especialistas em privacidade do Incogni cuidarão do resto, com remoções personalizadas. Começar leva apenas alguns minutos. E após uma única autorização, o Incogni faz todo o trabalho difícil por você. Retome o controle da sua privacidade hoje mesmo. Use nosso código SPECIAL para ganhar 60% de desconto em qualquer plano anual do Incogni. Escaneie o código QR ou clique no link abaixo e comece a remover suas informações pessoais da internet. Você já sabe que informação é poder. Agora use esse poder para se proteger e retomar sua privacidade com o Incogni. O motivo da resiliência de Malatok-Mashka é geográfico e ligado a uma das lições militares mais antigas e importantes. Em tempos de guerra, o terreno elevado é uma vantagem inestimável. O vilarejo em si fica numa baixada, mas é cercado por terrenos elevados. Controlar essas elevações oferece vistas privilegiadas por quilômetros em todas as direções, tornando a área estrategicamente importante.
Quem controla o terreno elevado identifica e acompanha facilmente os movimentos do inimigo. Não importa o que a Rússia faça, seja enviando tanques ou soldados em motocicletas, os defensores de Malatokmashka conseguem vê-los chegando. Eles acompanham seus movimentos, identificam posições, preveem onde estarão minutos depois e contam com artilharia e drones para eliminá-los. Graças à sua elevação, eles estão sempre um passo à frente e quase não correm o risco de serem pegos de surpresa. Defender Malatokmashka por tanto tempo permitiu que eles criassem várias linhas de defesa na vila, encontrando esconderijos e pontos de emboscada, instalando minas nos campos ao redor e direcionando os russos por rotas fáceis de vigiar. Portanto, não deve ser surpresa que a vila permaneceu sob controle da Ucrânia durante todo o ano de 2023, 2024 e também boa parte de 2025. Mas nos estágios finais de 2025, algo aconteceu que ameaçou levar a história da vila para um rumo muito diferente. Foi em 20 de outubro, para ser exato, que a Rússia começou a aumentar a pressão. O Kremlin havia dado a ordem. As forças da linha de frente tinham que agir com mais agressividade e conquistar rapidamente o máximo de território, especialmente em Zaporizhia. Lá, Moscou enviou uma vasta coluna mecanizada, composta por 4 tanques, 12 veículos de combate de infantaria, 8 veículos blindados de transporte de pessoal e 2 veículos de mobilidade Tiger, totalizando 26 veículos blindados, para tomar Malatokmashka de vez. O esforço teve resultado tão ruim quanto a contraofensiva inicial da Ucrânia em 2023, pois quase toda a coluna foi destruída por drones e artilharia. Imagens mostraram carcaças queimadas e estruturas fumegantes de tanques e veículos de infantaria russos. A Ucrânia informou que mais de 30 soldados russos morreram no ataque, e somando-se a outras tentativas de tomar a vila, a Rússia já perdeu mais de 2.000 vidas tentando, sem sucesso, conquistar esse pequeno assentamento. De várias formas, isso é um microcosmo do conflito maior. Em muitos outros locais ao longo das linhas de frente, a Rússia lançou tanques, veículos e grandes quantidades de tropas contra seus objetivos de forma irresponsável. Mas, repetidas vezes, a Ucrânia encontrou maneiras de detê-los em seu caminho. Como resultado, o Kremlin não está mais perto da vitória hoje do que estava em 2022, e na verdade, está sendo empurrado para trás em muitas áreas, além de sofrer um número cada vez maior de baixas a cada mês que passa. Mas parece que nunca aprende a lição. Após o fracasso do ataque de outubro a Malatokmashka, os comandantes russos não aceitaram que o vilarejo era um caso perdido, nem buscaram uma forma de contorná-lo. Eles seguiram lançando ataques sucessivos, cada vez menos com tanques e blindados e mais com pequenas equipes de assalto. Não funcionou, então a Rússia foi ainda mais longe e usou outro de seus truques favoritos: mentir. Em 16 de novembro de 2025, o Ministério da Defesa afirmou que a vila havia sido completamente libertada. Os canais de TV estatais também, os chamados especialistas militares como Boris Rosin, afirmaram que o exército estava avançando em direção a Malatokmashka. Havia apenas um problema. Nada disso era verdade, e a Ucrânia tinha provas para comprovar. Na verdade, uma das principais agências de mídia do país, a United 24, compilou uma série de vídeos mostrando esse mesmo especialista fazendo exatamente a mesma afirmação, mês após mês, de maio de 2025 até abril de 2026. Repetidas vezes, ele afirmava que a Rússia estava a poucos dias de tomar Malatokmashka. Todas as vezes era mentira. A Ucrânia continuou controlando a localidade, mesmo durante os difíceis últimos meses de 2025, e continua fazendo isso em 2026. Na verdade, a vila comemorou recentemente a notável marca de mais de 1.500 dias sem ser tomada pelos russos. Como destaca o United 24, isso coloca o local à frente de Cartago e Leningrado entre os cercos mais longos da história. Esses outros exemplos eram cidades grandes e muito bem defendidas. Mesmo com tamanho e fortificações, esses lendários cercos foram mais curtos que a batalha por esta vila. Por enquanto, a história segue sendo escrita neste pequeno canto da Ucrânia. Em 24 de junho de 2026, por exemplo, o porta-voz das Forças de Defesa do Sul da Ucrânia, Vladislav Voloshin, informou que a Rússia ainda estava realizando ataques próximos à vila, mas mais uma vez não conseguiu fazer avanços significativos. Na semana passada, por vários dias seguidos, o inimigo tentou afastar as forças de defesa ucranianas de Malatokmashka e entrar na localidade. Eles chegaram a lançar um ataque em grande escala com veículos leves em certa ocasião. No dia seguinte, o inimigo tentou atacar as posições ucranianas no assentamento, mas não capturou nenhum metro nem obteve avanço na linha de frente. Dias antes, no final de junho,
Um pelotão inteiro, usando mais de 20 motocicletas e 10 quadriciclos equipados com arados, tentou abrir um caminho pelo campo minado que cerca o assentamento. Eles tentaram usar guerra eletrônica para neutralizar os enxames de drones da Ucrânia, mas falharam miseravelmente. Os defensores ucranianos eliminaram todo o esquadrão de assalto, matando ou ferindo cerca de 36 soldados sem sofrer uma única baixa. Apesar de muitas falhas, Voloshin aponta que a Rússia segue empenhada em atacar a vila, mas o Kremlin encontra cada vez mais dificuldades para organizar os ataques. Para conseguir sequer aproximar os homens o suficiente para atacar o assentamento, por exemplo, os comandantes russos primeiro tiveram que transportar suas tropas pelas chamadas zonas de morte, onde drones de ataque e bombardeio ucranianos patrulham os céus, procurando e destruindo qualquer inimigo que entre em seu campo de visão. Embora a área próxima a Malatokmatka siga perigosa na linha de frente, parece ser mais arriscada para a Rússia do que para a Ucrânia. Talvez esse seja o julgamento mais condenatório sobre o exército de Moscou desde o início da guerra, que deveria ser a segunda força militar mais poderosa do mundo. Deveria ter os melhores tanques, artilharia imbatível e estoques quase infinitos de bombas, munições, drones e munição. Supostamente, deveria ter alguns dos soldados mais resistentes de todos, aqueles veteranos endurecidos e calejados que estão mais do que dispostos a arriscar suas vidas pela mãe Rússia e pagar o preço máximo em serviço à sua pátria. Ainda assim, não consegue tomar Malatokmatka, e isso não é uma grande cidade. Nem sequer é uma cidade. Não foi projetada para resistir a um cerco. Ela foi construída para oferecer um lar pacífico e agradável para algumas milhares de pessoas. No entanto, tornou-se uma verdadeira fortaleza, mencionada no mesmo patamar que Roma e Jerusalém. Isso não deveria estar acontecendo. Isso desafia toda a lógica e razão. Simplesmente não faz sentido. Mas o fato é que um dos exércitos mais bem financiados e equipados do mundo não conseguiu capturar uma vila minúscula. Não apenas passou vergonha. Isso destruiu a ilusão de poder absoluto que Putin passou tantos anos construindo. Ele construiu e espalhou cuidadosamente a narrativa de que a Rússia deveria ser temida e que a poderosa máquina de guerra de Moscou destruiria qualquer oposição que ousasse ficar em seu caminho. Foi essa mesma ilusão que causou ondas de choque ao redor do mundo quando a Rússia iniciou sua invasão em fevereiro de 2022. O mundo acreditou que a guerra seria uma vitória rápida e fácil para o Kremlin. Mas, pouco a pouco, a ilusão foi se desfazendo e a realidade humilhante da verdadeira vulnerabilidade da Rússia começou a aparecer. Em nenhum lugar essa vulnerabilidade é mais evidente do que em Malatokmatka, onde a 118ª Brigada Mecanizada separada da Ucrânia segue se entrincheirando, defendendo sua terra e enfrentando sucessivos ataques russos. E não é só em Malatokmatka e em outros locais da linha de frente que a Rússia está sentindo a pressão. Na verdade, ela literalmente sentiu o calor recentemente em um ataque devastador à sua capital, Moscou, sobre o qual você pode saber mais neste vídeo. Em reação ao ataque, Putin precisa retirar e realocar recursos dos territórios ocupados na Ucrânia para proteger melhor seu país. Saiba mais neste vídeo. E se você não quiser perder mais notícias militares de última hora e análises aprofundadas sobre as principais questões da guerra entre Rússia e Ucrânia, não deixe de se inscrever no The Military Show hoje mesmo.